Existe uma pergunta desconfortável que quase ninguém tem coragem de fazer. Se o seu produto ele é tão bom, por que você precisa explicar tanto sobre ele? Pensa sobre isso. A sua solução ela realmente resolve o problema? Por que toda reunião parece que você está fazendo uma defesa de TCC de faculdade? Por que você precisa apresentar 50 argumentos, mostrar 100 benefícios, responder a 18 objeções, enviar um PDF, enviar uma proposta e mesmo assim no final o cliente ele te responde: eu vou pensar. Talvez doa um pouquinho para você ouvir isso, mas existe uma possibilidade que a maioria dos empresários nunca considera. Talvez você esteja falando demais porque você não sabe exatamente o que está acontecendo na cabeça do seu cliente. E quando você não sabe, você compensa entregando muito mais informação. Aí você coloca mais argumentos, mais explicações, só que existe um problema. Quanto mais você tenta empurrar a decisão para o cliente, mais o teu cliente recua. Porque ninguém gosta de ser convencido, a verdade é que ninguém gosta de vendedor. Pensa só, você já percebeu que pessoas extremamente seguras, elas raramente falam muito? Elas fazem perguntas bem direcionadas, elas são observadoras, elas escutam, pensam antes de falar, antes de responder. Já quando a gente vê uma pessoa insegura, ela faz exatamente o contrário. Ela sente necessidade de preencher o silêncio. E para preencher o silêncio, ela fala, porque o silêncio gera ansiedade. E por conta da ansiedade, ela fica falando excessivamente. Só que falar excessivamente destrói a percepção de autoridade. Imagina comigo que você foi a um médico. Aí você entra no consultório. Antes mesmo de você falar sobre o seu problema, ele já começa a falar. Aí ele fala dos equipamentos que ele possui, ele fala da faculdade que ele fez, ele fala dos cursos que ele concluiu, mostra para você todos os certificados que ele tem, fala dos procedimentos que ele já aplicou, aí ele mostra os resultados dele, fala dos pacientes, ele fala dos congressos que ele pôde participar, fala de todos os anos de experiência. Durante 40 minutos ele fica falando e não pergunta nada. Você confiaria nesse médico? Provavelmente não, né? Agora, imagina um cenário oposto. Você entra no consultório, o médico olha para você e pergunta: o que está acontecendo? O que te trouxe aqui? Espera você responder, te escuta, pergunta de novo: há quanto tempo isso está acontecendo? O que você já tentou fazer para resolver isso? Como que isso está impactando a sua vida hoje? Em poucos minutos, você já sente confiança, porque ele não está tentando provar que sabe o que precisa ser feito. Ele está tentando entender o seu real problema. E aqui entra uma das maiores lições de vendas que eu já aprendi. Quem precisa convencer, provar muito, normalmente ainda não gerou confiança o suficiente em si mesmo. E isso muda completamente o jogo. Porque talvez você esteja tentando resolver uma venda com argumentos, quando na verdade você deveria resolver essa venda com diagnóstico e direcionamento. E num processo de venda, quem faz perguntas controla a conversa. Você deveria fazer mais perguntas, ouvir mais. A verdade é que talvez você esteja tentando convencer, quando você deveria estar ouvindo o seu cliente. E isso é mais comum do que parece. A maioria dos empresários que não conseguem vender não sofre por falta de conhecimento, sofre por excesso. Eles sabem tanto sobre o próprio produto que esquecem de estudar o cliente. Isso cria um fenômeno que é muito perigoso. Eles se apaixonam pela sua própria solução, mas ignoram o problema. E quem ignora o problema fala demais sobre a sua solução. Só que os clientes eles não compram o produto perfeito. Eles compram saída dos problemas que eles têm, soluções. Essa diferença parece algo pequeno, só que
quando você entende, muda o seu jogo. Porque quando você entende profundamente o problema do seu cliente, você não precisa falar muito. O próprio cliente começa a desejar a sua solução. Esse é o jogo. A verdade é que existem tipos e tipos de vendas. E é por isso que eu falo para empresários que você não precisa ser um vendedor para vender mais. Pensa num vendedor de rua, aquele que fica na frente do shopping ou no calçadão e ele está vendendo um produto ali, seja um salgado, um alfajor, independente do que você vê ele vendendo. Ele vai te abordar, vai te fazer uma quebra de gelo, como eles mesmos chamam, para tentar fazer com que você compre aquele produto. Só que perceba que esse produto que ele está vendendo, ele tem um baixo valor agregado. E aí tem um público, um tráfego de pessoas passando ali, então ele tem demanda e ele vai abordar essas pessoas para oferecer essa solução que ele tem. Mas é uma solução barata, você não precisa pensar muito para comprar. Se você tiver R$10 no bolso e esse for o preço, você paga e compra. Ou porque você decidiu que você quer comer um doce na correria do teu dia a dia, ou para se livrar logo dele e voltar a pensar no que você estava pensando enquanto passava por ali, quando saía do shopping. Só que existe uma diferença gigantesca entre você vender um produto de R$10 e você vender um produto de R$10.000. Existe uma diferença gigantesca na cabeça do cliente quando ele precisa tomar a decisão de comprar um produto de R$10 para um produto de R$10.000. E aqui entra a diferença do jogo, de você pensar como um vendedor ou você pensar como um estrategista comercial. É sobre isso que nós estamos falando aqui, é sobre isso que o método Checkmate de fato está tratando. É isso que vai mudar o seu jogo. E o ponto é que os vendedores, eles acabam falando demais. Porque pensa no seguinte, imagina você na posição de cliente, e imagina você na posição de vendedor, com o teu produto, com o valor agregado que você colocou, seja R$1.000, R$500, R$10.000, R$100.000, abordando esse cliente igual o vendedor de picolé aborda as pessoas na rua. Você acredita que daria para vender? O verdadeiro problema é que a verdade é que sim, dá para vender. Só que a tua margem de conversão, ela vai ser muito baixa. Só que o teu controle, a tua previsibilidade sobre essa venda, ela vai ser muito baixa. Você não vai conseguir prever quanto você pode fazer de vendas no próximo mês. E isso faz com que o seu negócio seja o famoso serrote. Lembra dos dentes do serrote? Sobe e desce, sobe e desce. Se o seu negócio for assim, talvez o teu ciclo de vendas precise de 60 dias para justificar um de venda boa, de resultado bom, de meta batida. E isso acontece porque você está olhando só para vendas, como vendedor. Na força, vai funcionar sim, só que você fica refém. Quando você olha como um estrategista, você começa a procurar os pontos que precisam ser melhorados. E aquilo que outrora foi uma fraqueza no seu negócio, você começa a transformar em uma força. Pega um exemplo, vamos dizer que a sua fraqueza é geração de demanda. Vamos dizer que a sua fraqueza é a geração de demanda. Quando você percebe, entende que a sua fraqueza é geração de demanda, você vai investir a sua energia em melhorar os seus canais de captação, automatizar, trabalhar, investir, diversificar, para que essa fraqueza se torne uma força. Para que de forma recorrente, sem precisar de você estar ali o tempo inteiro, você tenha entrada recorrente de potenciais clientes qualificados para comprar o seu produto. E aqui o jogo muda, porque aquilo que você percebeu que era uma fraqueza se tornou uma força. E você não está mais refém daquilo. Você não está mais olhando apenas para o volume de vendas que você precisa fazer. Você está medindo. E agora você sabe que eu tinha um volume X de leads e eu convertia X volume de vendas. Agora eu tenho um outro volume X de leads e eu posso melhorar a minha conversão de vendas. Só
Só que isso só vai ser possível se você de fato tiver um mapa. Um mapa que te possibilita entender como funciona o seu processo comercial. Que te possibilite medir e melhorar cada ponto, cada etapa do seu processo comercial. Não é só gerar mais lead e vender mais. Não é só usar uma técnica de fechamento. Elas são importantes, você vai precisar entender, você vai precisar saber se comunicar bem, você vai precisar ser persuasivo, você vai precisar saber criar uma promoção atrativa. Mas a minha pergunta para você é: você quer ser um empresário com uma empresa de sucesso? Talvez grande, talvez a maior do seu setor, ou talvez uma empresa que te dá um lucro e uma liberdade? Ou você quer ser um vendedor que está lá na ponta o tempo inteiro, correndo atrás, buscando mais clientes, vendendo? Porque existe uma diferença entre você ser um dono de negócio que estrutura operações para vender mais, ter lucro, crescer, construir uma marca e ter liberdade de tempo, e você ser um vendedor que consegue fazer 2, 3, 4 vendas, 5, 10, 50, depende do tamanho do seu negócio e do produto que você está oferecendo. Só que o jogo ele é completamente diferente, porque o vendedor ele só precisa se preocupar em gerar a demanda, avançar o cliente e fechar a venda. Só que um estrategista, um dono de negócio, alguém que quer escalar a sua empresa, crescer, ter um faturamento, ter um lucro, quer permanecer no mercado, precisa entender aonde estão os gargalos, aonde estão os gaps. O maior inimigo que você pode ter no seu negócio são os gaps. Pensa comigo que você tem um gap de visita agendada ou reunião agendada para visita realizada ou reunião realizada, a depender de como você trabalha no seu negócio. E você não percebe isso, você não está olhando para isso. Então você vai lá, agenda 50, converte 20 e as outras 30 ficam perdidas. E você precisa vender mais, você gera mais demanda, agenda mais visitas e continua com esse gargalo. Aqui a gente deu um exemplo, não leve o número tão a sério, mas para você entender que talvez, pegando esses números como exemplo, você pudesse fazer mais follow-up, trabalhar a forma como esses agendamentos acontecem e converter mais das 50, ao invés de gerar novos agendamentos. Porque cada lead que entra você tem um custo, você tem um trabalho, você tem uma operação. E dessas 30 que você agendou e não realizaram, se elas ficarem perdidas, foi um lead que você perdeu. E talvez ali tenham 3 vendas a mais. Diga-se que essas 3 vendas gerariam 5 mil para você de comissão ou então de faturamento a mais. A gente está falando de 15 mil a mais no ciclo mensal. Se você pegar esses 15 mil a mais e fizer vezes 12, a gente está falando agora de 180 mil em um ano que você está deixando na mesa simplesmente porque você não olhou para esse número. Se a gente pegar os próximos 3 anos, a gente está falando de mais de 500 mil de faturamento que você deixou na mesa. E se a gente pegar os últimos 3 anos, vamos dar de exemplo que você tenha mais de 3 anos de mercado. A gente está falando de mais de 500 mil que você deixou na mesa nos últimos 3 anos. Tudo por causa de 3 vendas por mês. Aqui eu peguei números aleatórios para fazer um exemplo, mas é para você entender que quando a gente olha só para o hoje, pensando como um vendedor, só para esse mês, só para essa venda, parece pequeno, parece que está tudo bem, parece que as coisas estão indo. Mas quando você começa a olhar como um estrategista, como um dono de negócio, se preocupando com o seu faturamento anual, com o crescimento da empresa ao longo do tempo, com a sua construção de patrimônio, você percebe que pequenos movimentos podem gerar um gargalo gigantesco ao longo do tempo. E é por isso que você precisa parar de falar tanto do seu produto
e começar a ouvir o seu cliente, para que você entenda que o jogo não é eu ser o melhor especialista no produto. Isso vai ser bom, faz muito sentido, é importante, porém não é sobre o seu produto, é sobre o cliente que vai estar na sua frente com um problema que precisa ser resolvido. E cada cliente ele vem com um formato diferente. Tem pessoas que elas chegam até mim e elas querem aprender técnicas de vendas, querem aprender persuasão, querem aprender comunicação, porque elas acreditam que precisam vender mais. Mas a depender do que realmente ela quer, por trás de tudo isso, por trás de vender mais, o que de fato você quer? Escalar a sua empresa? Ter mais liberdade de tempo? Aumentar o seu ganho mensal? Impactar mais pessoas? O que de fato faz sentido para você? Porque é daí que vai vir a resposta real. Mais vendas? Mais persuasão? Mais técnicas de fechamento? Será que isso resolve realmente? E te leva para o que você quer? Porque, por experiência, muitas vezes mais vendas significa mais trabalho, mais problemas. O jogo das vendas, para o empresário, não é um jogo de quem vende mais. É um jogo de quem vende de forma estratégica. E o método Checkmate, ele te mostra esse caminho, porque ele te dá um mapa, ele te dá um processo de atendimento e ele te ensina a pensar com a cabeça do cliente. E aí, quem sabe, você entende que com a própria carteira de cliente que você tem, já dá para faturar mais fazendo LTV. Mas você não está olhando para isso, porque você está querendo só vender mais, só ser o melhor no seu produto, só falar, só explicar, só argumentar. O meu desafio para você é que você pare um pouco de olhar para o seu produto, pare um pouco de falar, pare um pouco de tentar argumentar, segura a ansiedade, olha de forma estratégica para o seu negócio. Conheça o método Checkmate, entenda como construir um mapa, como medir o seu negócio, como entender e ter um processo de atendimento que vai te conduzir para você parar de falar e aprender a fazer perguntas. Ali a gente tem conexão, pesquisa, apresentação, negociação, fechamento e pós-venda. São 6 etapas de um processo de atendimento, onde cada etapa você tem passos específicos que você precisa dar. Conexão não é só abordagem. Abordagem faz parte da conexão. Conexão não é só rapport. O rapport faz parte da conexão. Quando você entende como jogar o jogo, fica mais leve, fica mais fácil, porque você vai direcionado para o seu cliente ideal, para o seu objetivo, para fazer exatamente aquilo que faz sentido para você, te levando para onde você quer chegar. E não construindo algo que você viu alguém fazendo e aí você acha que é o caminho para o seu mercado, para o seu negócio. Cada mercado tem uma particularidade, cada empresário tem uma particularidade. Cada pessoa está indo para um lugar, cada pessoa tem seus próprios objetivos. E como empresário isso muda, porque o jogo muda para cada um. Você precisa pensar personalizado para o que você quer fazer. E entender isso muda completamente o jogo. Se você quer, de fato, entender como está hoje o seu negócio, como está hoje o seu comercial, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, um link para você fazer um diagnóstico comercial gratuito, onde você vai entender de fato como o jogo funciona, porque você vai entender aonde está o seu gargalo, a sua fraqueza, direcionado para aquilo que você quer, para o seu sonho, para o seu objetivo. É diferente de você sair atirando para todo lado, de você sair copiando o que os outros estão fazendo, sendo que você não tem o mesmo objetivo que essas pessoas. Então, clica no link, faz o diagnóstico comercial e lembre de uma coisa, você não precisa ser um vendedor para vender mais. Esse é o episódio 10 do podcast Eu Não Sou um Vendedor. Se você não assistiu aos episódios anteriores, clica aqui, vai lá, assiste, porque vai te ajudar a vender mais e melhor. E eu te vejo no próximo vídeo.